E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Felipe, conhecido como L1, como vocês preferirem. E hoje, a bordo do Fiat Mobi Like 1.0 Fire, modelo 2023, irei compartilhar com vocês um pouco da minha experiência de uso no perímetro rodoviário, como ele se comporta na estrada, como é viajar com um carro desse. Adiantando, o motorzinho Fire 1.0 produz 74 cavalinhos e 9,7 kg de torque quando abastecido no etanol, pesa por volta de 960 quilinhos. Como eu comentei em outros vídeos, na minha opinião, esse conjunto, a relação peso-potência do Mobi, peso-torque, é melhor quando comparado com o Fiat Argo, porque o Fiat Argo tem alguns quilinhos a mais que basicamente se traduz na perda um pouquinho do consumo e do desempenho. É claro que tem a questão que eu bato na tecla. Se você precisa de espaço interno, espaço de porta-malas, um Argo, por mais que você sacrifique um pouquinho desse ponto de desempenho, ele é a melhor opção. Entretanto, se você é solteiro, casado, geralmente andam 2 pessoas, no máximo 3 pessoas, e não necessita de um porta-malas gigantesco, um espaço interno muito grande, na minha opinião, o Mobi é a melhor opção, porque basicamente ele é um pouquinho mais ligeiro, um pouquinho mais econômico, e você tem um ponto da facilidade de utilização dentro, por exemplo, da cidade, na estrada, por ser um carrinho mais compacto. Então, eu pelo menos gosto bastante. Quando você chega em um momento que precisa fazer uma baliza, estacionar, passar por algum local mais estreito, então ele se sai muito bem mesmo, pessoal. Outra coisa que me chama bastante atenção nesse carro é o ponto do consumo. Para vocês terem ideia, agora abastecido no etanol, andando em uma velocidade cruzeiro de 80 a 100 km por hora, ele está fazendo uma média de 13,5 por litro de etanol. É um consumo muito bom mesmo. É claro que se você começar a andar de uma forma um pouquinho mais forte, um pouquinho mais exigente, se assim eu posso dizer, em altos giros, altas rotações, você perderá um pouco dessa eficiência. Então troca assim, ó, 2.500 ou 3.000 giros, ó, por exemplo, quinta, super de boa. Esse é um trecho de mão simples, então eu estou acompanhando o fluxo, que não está passando muito disso, pessoal. Deixa eu reduzir um pouquinho aqui por conta do radar. Só para situar vocês, eu saí da cidade de Cascavel, estou indo rumo à Foz do Iguaçu. 2 pessoas a bordo, porta-malas com 2 malinhas pequenas barra médias, que basicamente tomaram todo o espaço, por isso que eu comentei se você necessita ou não de muito espaço. São 200 litros. Dá para colocar algumas coisinhas e aproveitar aqui também do banco, do chão. Eu acho que em 2 pessoas você não necessitará de muito mais disso. É claro que talvez quando você tem um carro desse, esse tipo de uso, na maioria das vezes seja secundário, né? Você fazer uma viagem, pegar a estrada, a não ser que você compre justamente com o intuito desse. Aí talvez tenha algumas opções melhores aí, se você vive na estrada, talvez seja um representante comercial, faça viagens basicamente todos os dias. Uma coisa que eu gosto também é a capacidade do tanque de combustível, que são 47 litros, super de boa, né? Proporciona uma ótima autonomia. Quanto ao comportamento dinâmico, na minha opinião, é um carro equilibrado, observando a categoria. Como eu já comentei, já tem até um vídeo do Mobi e do Kwid. Eu gravei até um comparativo, eu tive a oportunidade de passar alguns dias com ambos. Eu comentei que, pelo que eu me lembro, o espaço interno do Kwid era um pouquinho mais avantajado. Entretanto, no quesito comportamento dinâmico, eu gostei muito mais do Mobi.
acho que ele é um carrinho mais equilibrado, passa uma maior segurança nesse tipo de situação, uma situação de uso rodoviário. É claro que você não pode abusar, né? Não vai querer fazer uma curva no embalo a 160 km por hora, 150 km por hora, uma curva muito sinuosa, acentuada, então não dá para abusar, até porque é um carro que você tem que comprar tendo plenamente ciência da categoria dele. Mas no geral, se você conhece um pouco do carro, tem um pouco mais de experiência em condução desse tipo de situação, pessoal, muito de boa. Até porque, por mais que se tenha uma concepção bem parecida com os carros populares de antigamente, aí dos anos 90, anos 2000, querendo ou não, tem a evolução normal, né? A evolução da indústria. Hoje você já tem um carro com direção muitas das vezes elétrica, hidráulica, os carros mais econômicos, freio ABS, isso já dá uma baita diferença mesmo. É que o grande problema é que hoje a internet está recheada das pessoas chatas que reclamam de tudo, né? Basicamente aparece em um vídeo de um carro que tem essa proposta e querem comparar muitas das vezes, sei lá, com um Polo Highline TSI, um Sandero RS, um Honda City. Não tem como comparar, pessoal. São propostas totalmente diferentes, posicionamentos totalmente diferentes. Mas no geral, porque ele é feito, o que oferecem, ele cumpre muito bem o seu papel. Vou tentar fazer uma ultrapassagem aqui para vocês pegarem um pouco do comportamento, mas na real que tá bem difícil. O fluxo tá bem enfileirado aqui, intenso, e os pontos são mínimos. Mas basicamente, uma curiosidade que eu sempre curto compartilhar, rotação para vocês terem ideia: 80 km por hora, mais ou menos 2.500. Quando surgir uma oportunidade, eu tentarei cravar no 100 para vocês verem quanto que ele fica de giro. Voltando um pouquinho sobre o consumo, no rodoviário é isso, de 12 a 13,5, 14, dependendo da geografia, quantidade de pessoas, do uso. Na gasolina, coloque aí de 13,5 a 16 km por litro, pessoal. Não fugirá muito disso. Aquilo, como esse carro não é meu, mas se fosse, muito provavelmente eu iria instalar o multimídia para se aproveitar do espelhamento Apple CarPlay, Android Auto, que faz toda a diferença. Até porque nesse suporte que eu gosto de utilizar, que basicamente ele vai fixado na ventosa não, no difusor de ar, o volante acaba obstruindo um pouco essa visão, e aqui também é muito ruim por conta do reflexo, então isso daqui me incomoda um pouco. Mas no geral, o ar-condicionado desse carro gela muito bem, tomadinha 12 volts, eu gosto bastante. E o ponto do conforto é algo que me chama bastante atenção também, né? Conforto, observando a categoria, a proposta do carro, como eu sempre gosto de pontuar. Ó, quarta, full pedal, aliviei, soltei 100%. Ó, quarta ainda, vai ter uma lombadinha aqui pelo que me parece. Terceira. O carro tá bem dócil, pessoal. Terceirinha. Comentem aí se você for o proprietário, ou caso já tenha tido uma experiência mobzinha, compartilhe conosco aí no campo dos comentários, que com certeza ajudará bastante a galerinha que está pesquisando um pouquinho mais sobre esse carro. Eu gosto. Só uma coisa que me preocupa, talvez nem tanto se estiver seguro, né? É a tampa traseira, né? Porque qualquer coisinha ela já distrai por completo. É aquilo, um carro bem semelhante, que talvez você ganhe um pouquinho no espaço, na praticidade.
seja uma boa opção também, né? O mesmo motor, peso semelhante. Mas é isso aí, pessoal. Vou ficando por aqui. Acho que não terá muita evolução nesse tipo de fluxo aqui. Para não ficar muito longo e repetitivo, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Para quem não é inscrito no canal, considere se inscrever. Para quem não me segue no Instagram, siga lá, @lipex no lugar do i, é o número 1. Até o próximo vídeo. Valeu, falou, fui!